5 perguntas para entrevistas de agilistas. Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 perguntas frequentes que nós temos para entrevistas para agilistas. Nesse caso aqui, tanto você que está sendo entrevistado, né, você que está postulando aí a um cargo para agilidade, ou se você é um entrevistador, no caso você está começando, talvez não tenha tanta experiência assim em processos seletivos, que perguntas você faria para um agilista, que perguntas fazem sentido aqui? Então eu vou tentar entregar esse valor aqui para vocês no vídeo de hoje. Vamos lá então. Pessoal, então em primeiro lugar, essas aqui são algumas experiências, algumas perguntas que eu utilizo nos processos seletivos que eu lidero, vieram da minha experiência profissional, daquilo que eu também pesquisei, perguntei ali, o trabalho que eu fiz em conjunto com pessoas do RH também e outros agilistas, gestores, para a seleção, né? Boas perguntas aqui que podem ser utilizadas para a seleção de profissionais de agilidade. Então, em primeiro lugar, gente, primeira pergunta que eu faria e está correlacionado com conte-me mais sobre a sua experiência. É aquela famosa pergunta de me fale um pouco sobre você, me fale um pouco sobre a sua experiência profissional, sobre a sua experiência de trabalho. E uma variante disso, né, pode ser me descreva o seu dia a dia de trabalho como agilista. Então, o que nós queremos com isso aqui? A ideia dessa pergunta é nós coletarmos as experiências práticas daquele profissional. Ele pode fazer aquela sequência de resposta do tipo experiências, né, uma a uma. Eu trabalhei nessa empresa de tal data, as minhas atribuições eram essa e essa e essa. E aí eu acho que, eu entendo que a entrevista ela não pode ser simplesmente um jogo de pergunta e resposta, né, unilateral, né, direta assim, né? Eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde. Eu gosto muito de trabalhar a resposta do candidato, até porque a gente consegue coletar, né, um pouco mais de detalhes, bastantes insumos de uma resposta pode servir para as próximas perguntas e você também consegue coletar ali as verdades ou não de cada resposta. Então, quando a pessoa me fala assim, eu fui Scrum Master de um time na empresa anterior que eu trabalhei, eu costumo pedir um pouco mais de detalhes. Como era esse time, qual era a composição, o que realmente você fazia, quais as suas atribuições. Então, quais as características do produto que estava sendo criado, as características da equipe, né, a formação interna. Uma coisa é você ser Scrum Master de uma equipe de 3 pessoas, uma coisa é você ser Scrum Master de uma equipe de 12 pessoas. Então, ter essas nuances vai ser super importante. A variante dessa pergunta que eu costumo utilizar me descreva o dia a dia de um Scrum Master. Eu costumo falar assim, me descreve um dia normal da sua atuação na sua atual empresa ou na última empresa que você atuou, como que um Scrum Master fazia? Então você chega, se você estivesse lá numa dinâmica de trabalho remoto ou de trabalho presencial, o que você faria, né? Eu pego o meu café, sento na frente do meu computador e eu faço isso, e aí eu participo daquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, verifico aquilo, sou responsável por isso. Então, dessa maneira, você começa a compreender também que tipo de Scrum Master você está lidando ou que tipo de agilista você está lidando naquela entrevista. Se é uma pessoa que tem mais experiência, menos experiência, e você se utiliza disso para as próximas perguntas. Segunda pergunta que eu faria está um pouco mais direcionada agora ao conhecimento básico dos frameworks base que um agilista deve compreender. Então eu faria perguntas do tipo, me descreva o framework Scrum. E aí eu espero que essa pessoa esse candidato tenha a capacidade de descrever com detalhes cada um dos eventos, cada um dos papéis e dos artefatos do Scrum. Lógico, de decor, né? De saber decor todos esses elementos, mesmo numa dinâmica online que a pessoa consegue às vezes consultar, dá para perceber isso, né, gente? Então, assim, e muitas vezes, se eu quiser, eu posso pedir isso num momento anterior ali. Vamos fazer esse processo seletivo, nós estamos remotamente aqui localizados, então eu espero que você não consulte nada, não faça nenhuma outra consulta, porque senão não vale de nada aquele momento, né?
eu pergunto para a pessoa quais são os eventos do Scrum, ela vai lá e coloca no Google rapidinho ali, tenta... E você vê, dá para perceber, né? Se você ficar atento aos olhos e à dinâmica da pessoa aqui, você percebe se ela está olhando realmente para a câmera, se ela está olhando para um segundo monitor, assim. E com isso, eu quero capturar, gente, se a pessoa realmente já teve experiência. Por quê? Se você pega, às vezes, um Scrum Master que tem uma mínima experiência, se ele já rodou 3, 5 sprints numa equipe, aquilo já entra no sangue. A pessoa já consegue te dizer com detalhes, decora, assim, né? Sem precisar consultar quais são os eventos do Scrum, quais são os papéis do time e tudo mais. Então, dessa maneira, você começa a compreender o grau de experiência que aquela pessoa possui. Outra coisa é a presteza que essa pessoa terá na descrição dos itens, né? Então, ela pode descrever o Scrum de forma bem alto nível, né, sem entrar nos detalhes. Ou eu também peço para ela descrever, talvez, o Kanban, ou me dizer as diferenças entre Scrum e Kanban. E aí eu quero compreender que grau de profundidade que a pessoa vai ter naquele conhecimento. Então, se eu falo para ela descrever o Kanban e ela não me fala de limite WIP, ela não me fala das métricas, ela só fala simplesmente do quadro por si só, ela não fala de sistema puxado, ela não descreve gestão visual, a gente começa a ter um pouco mais de compreensão da profundidade daquela pessoa, daquele agilista com relação àquele tema. Uma terceira variante que eu tenho aqui nessa segunda pergunta de frameworks é também o que você sabe sobre XP. Então eu gosto de me utilizar muito dessa tríade, né? Perceberam? Scrum, Kanban e XP. Eu gosto muito de me utilizar dessa tríade para saber os fundamentos básicos ali das ferramentas básicas ali de um agilista, o que essa pessoa compreende ali, o que ela consegue descrever. Terceira pergunta que eu faço, gente, aqui eu começo a me aprofundar um pouco mais. Aí eu posso ir numa variante do tipo, na pergunta anterior, né? Se eu compreendo baseado nas experiências que a pessoa teve ou na compreensão que ela teve, se eu quiser me aprofundar um pouco mais, eu posso ir adiante com relação a termos de agilidade, a conceitos de agilidade, por exemplo, a diferença entre o waterfall e o ágil, tentar capturar um pouco mais para pessoas um pouco mais iniciantes, eu tentaria capturar esse tipo de coisa. Se não, se a pessoa já é mais experimentada como agilista, se o candidato já é mais experimentado como agilista, pleno, sênior, eu vou mais para uma linha, agora, na terceira pergunta, um pouco mais técnica, e eu começo a falar sobre métricas. Então eu pergunto, né, quais são as métricas importantes que você entende para um time ágil? E aí eu quero perceber desse agilista aonde que ele vai se colocar, se ele vai direcionar mais para, e o grau, a profundidade desse conhecimento, né? Se ele vai utilizar a linha mais de métricas de fluxo, métricas operacionais de eficiência, de processo, se ele ou ela aqui vão mais para uma linha de métricas de produto. Então, por quê? A pergunta é ampla, né? Quais métricas você acha que é interessante num time ágil? E aqui eu quero capturar para qual grau, assim, né, para onde essa pessoa, e se essa pessoa vai ter um leque grande de opções aqui, né? Se ela falar simplesmente, eu utilizaria de velocity e, né, de story points por sprint ou de throughput com lead time, pode ser, né, raso demais aquele conhecimento. Então eu quero capturar desse agilista o quanto ele vai se aprofundar, né? Quantas opções de métricas ele traria para esse momento, se ele traria também métricas de produto. Então, para falar simplesmente de eficiência, né? Então, poderíamos ter métricas de eficácia também sendo abordadas nesse momento, tá? Então, eu iria um pouco para a discussão e poderia pedir também um pouco mais de detalhes, né? Se eu vejo que a pessoa sente um pouco de... Porque senão aquela resposta mais throughput, lead time, cycle time e só isso, né? Então me explica com um pouco mais de profundidade, como é que você coleta isso, de que maneira, que ferramentas você utilizava para coletar essas métricas, para tentar capturar realmente se a pessoa tem conhecimento e teve experiência com aquele conteúdo, né? Não é simplesmente da boca para fora. Quarta pergunta que eu faria aqui, gente, está correlacionada agora com a aplicação do ágil, principalmente para agilistas um pouco mais experientes dessa pergunta, né? A aplicação do ágil em múltiplas equipes ou o ágil em escala. Então, eu vou perguntar de forma bem aberta, né? O que você conhece sobre ágil em escala? O que você já aplicou com relação a ágil em escala? E eu quero capturar dessa pessoa se ela vai ir pela linha da implementação de frameworks também, Safe, Nexus, Less,
e, né, nessa direção, ou se ela vai simplesmente falar sobre soluções um pouco mais agnósticas, mas com princípios, né? Então ela vai falar sobre gestão de dependências, se ela vai falar sobre autonomia e alinhamento, se ela vai falar sobre desacoplamento entre equipes, quais princípios ágeis ela vai trazer, princípios de comunicação, de gestão de demandas, o que ela vai trazer para a mesa com relação a ágil em escala, né? Tanto de princípios, práticas, ferramentas e frameworks. Deixo a pergunta bem aberta e eu vou jogar com a resposta dessa pessoa. Uma vez eu peguei uma questão muito simples, né? A pessoa falou assim, o que você conhece de ágil em escala? A pessoa me respondeu, o SAFe, eu já fiz um curso, etc. E aí eu fui tentar capturar se essa pessoa realmente tinha aquele conhecimento. Então eu fui direto, beleza, me descreve qual que é a finalidade, me descreve o significado do ART, do Agile Release Train, do SAFe. E a pessoa nem isso soube responder. Então que grau de conhecimento essa pessoa tem ou que grau de veracidade tem essa resposta, né? Então é interessante você jogar com as respostas do candidato aqui, né? Para tentar capturar um pouco mais do que simplesmente um termo da moda, né? Só usar o business word ali não vai ser suficiente para você conseguir aferir ali se aquela pessoa realmente detém aquele conhecimento que ela julga, né? Que ela diz ter, né? E uma outra pergunta, né? Uma outra variação dessa pergunta aqui, né? Muito mais na linha de experiência pessoal, eu posso perguntar para a pessoa: quantos times você é capaz de servir ao mesmo tempo? Então, você como agilista consegue ser o agilista, o Scrum Master ali, de quantas equipes ao mesmo tempo? E aí é muito interessante, porque a pessoa ela pode julgar essa pergunta ou a resposta que ela vai dar na linha: puxa, se eu falar uma só equipe, pode ser muito pouco, né? Pode ser que eu seja um agilista muito júnior, então por isso que eu consigo servir só uma equipe de cada vez. Mas se eu falar também múltiplas equipes, né? Também é uma resposta: eu consigo ser agilista de 4 equipes ao mesmo tempo, de 5 equipes ao mesmo tempo. Então, assim, aí eu começaria a jogar com essa resposta também, né? Começaria a me aprofundar nessa resposta, né? Como que você consegue ser um agilista de 4 equipes ao mesmo tempo? Eu quero ver se essa pessoa ela vai conseguir ter fundamentos para responder, né? Não existe uma resposta certa aqui. Mas o que a experiência nos mostra é que mais do que 2 a 3 equipes começa a ser um trabalho super desafiador e muitas vezes você julga até a qualidade daquele trabalho daquele profissional, né? Se ele for um Scrum Master, um agilista de 5 equipes ao mesmo tempo, será que ele está fazendo com grande qualidade esse trabalho? Então, é bem questionável, né? Então, você começa a aprofundar o que aquela pessoa julga ser um trabalho de qualidade, né? Um serviço de qualidade que ele está prestando a cada equipe. E a quinta pergunta que eu faço, gente, é: qual é o critério de sucesso de um Scrum Master ou de um agilista? Tá? O que eu quero capturar com essa pergunta aqui? Eu quero me aprofundar para que essa pessoa me diga com mais profundidade o que ela considera ser um agilista de valor, o que ela considera ser um agilista de sucesso. Por quê? Dependendo da linha, nós vamos compreender. Puxa, será que essa pessoa está entendendo o agilista como simplesmente um agendador de reuniões ali, né? Uma pessoa que presta serviços de apoio simplesmente à equipe? Ou será que ela vai compreender a responsabilidade do agilista com relação à entrega de valor, ao resultado que a equipe gera, ao crescimento profissional, intelectual, técnico e de colaboração, de sinergia de toda a equipe? Se o time está progredindo nesse sentido, significa que o Scrum Master faz um bom trabalho. Se o time não se desenvolve, significa que o agilista está perdendo, está pecando nas suas atribuições. Então, é compreender do candidato aqui qual é o significado de sucesso para um agilista. Por quê? Porque é isso que essa pessoa vai buscar quando ela estiver nesse cargo, né, para a posição que ela está pleiteando agora. Então, vai ser dessa maneira que ela vai se direcionar, que ela vai buscar ser bem-sucedida aqui nessa posição. Gente, e como uma pergunta bônus aqui que eu posso deixar aqui para vocês, eu também gosto de perguntar, e é claro que o processo seletivo é muito maior do que somente essas 5 perguntas, mas aqui eu vou deixar uma pergunta bônus que eu gosto de fazer, que é sobre as fontes de informação daquela pessoa. Com isso eu quero capturar a quem ela segue, vamos dizer, né? Quais são as fontes de informação, se são fontes mais confiáveis ou não, se são as fontes, as âncoras do assunto, assim. Então, do que diz respeito à agilidade como um todo, aos frameworks de maneira específica,
a temas gerais de produto, a temas de tecnologia. Quem essa pessoa segue, quem ela gosta de seguir, porque é justamente baseado nisso eu quero compreender o quanto essa pessoa se dedica, né, ao seu próprio crescimento profissional, pessoal também no dia a dia, né? Então, se eu vejo que é um agilista que lê bons livros, que é conectado com as principais autoridades do assunto, se é uma pessoa que tem um grande repertório vasto aqui de opções que ela segue, que ela acompanha, me parece também uma pessoa bastante interessada no seu crescimento pessoal, profissional e da sua carreira. Então é um ótimo indício para mim também. Eu gosto de avaliar isso daqui também. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, eu coloco um ponto final nesse nosso vídeo. Aqui eu trouxe algumas perguntas que estão bem relacionadas à parte mais técnica da função, do papel de um agilista. Temos outras perguntas, é claro, que eu vou fazer com relação à parte também pessoal, a elementos um pouco mais da linha de relacionamento, né, de como que essa pessoa leva questões ali até de soft skills, mas para um conceito, um conteúdo mais básico de um processo seletivo de agilista, são essas as perguntas que eu vou levar em consideração. Valeu? Vejo vocês então na próxima sprint e até mais. Valeu.